Olá, nobres amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Nós vamos falar a respeito sobre as consequências práticas da decisão do Supremo que afastou a teoria do direito ao esquecimento. Então, o STF, em dia 11 de fevereiro de 2021, trouxe como um julgado importante no tocante à inaplicação do direito ao esquecimento. Então, o STF aprovou a tese de repercussão geral, dizendo-se da seguinte maneira: é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social análogos ou digitais. Essa tese, no tocante a este ponto muito importante, teve origem, logicamente, numa questão criminal, pois se tratava de uma matéria jornalística, né, de um programa de televisão antigo, né, no meados de 2000, né, a Linha Direta, né, muito conhecido na época, e fizeram um fato ocorrido fazendo a simulação sobre os fatos, né, sobre os fatos ocorridos naquela época, um crime bárbaro. E o que aconteceu? Né? A pessoa ingressou, a família, na verdade, ingressou com a ação judicial da vítima, né, família da vítima, chegou e promoveu esta ação pedindo o direito ao esquecimento e dizendo que os fatos que aconteceram são tormentosos para a vida deles e lembrar sempre traz sofrimento e angústia. Bom, diante desta situação, né, o Supremo, apenas 3 dos ministros votaram contra essa tese da questão da incompatibilidade ao direito ao esquecimento, dizendo que é aplicável sim, né? Um deles seria, os 3 no caso seriam o Nunes Marques, o ministro Edson Fachin e o Gilmar Mendes. Então eles decidiram que é aplicável o direito ao esquecimento, inclusive cabendo-lhes o direito à indenização. Pois bem, os que negaram esse pedido disseram com argumentos bem práticos, dizendo que a história não deve ser apagada, né? Não pode se... inclusive a Carmen Lúcia disse que minha geração lutou pelo direito de lembrar, né? No tocante à negativa do direito ao esquecimento. Então, aí nós tínhamos, na verdade, de fato, a liberdade de expressão como elemento, como pano de fundo, na verdade, né? Como um elemento crucial aí na discussão, né? Apesar que não está diretamente relacionado à liberdade de expressão, porque aí nós temos um direito individual e um direito coletivo em duelo, em confronto. Então o direito coletivo de ter acesso aos dados históricos, à vida que ocorreu no passado, naquela situação de sofrimento, claro, né? Porque como se trata de crime sempre há uma angústia, né? O sofrimento de uma vítima, né? De uma família que ficou desamparada, né? Com seu ente querido abandonado. Então, não sei, aí desse fato específico, o objetivo maior é, logicamente, ter ingressado com uma indenização, né, uma ação de natureza civil, né, indenização por danos morais. Agora, isso, sem sombra de dúvidas, isso nos vislumbra quanto necessário fazer essa análise no tocante ao consequencialismo. O que é o consequencialismo jurídico? Né? Ele estabelece o consequencialismo jurídico como uma teoria que busca uma solução para uma questão no qual se vai ser decidida, ou se já decidiu, que traça parâmetros legais para tanto. Então, esse seria o consequencialismo, de modo resumido, consequencialismo jurídico, traçando no tocante aos paradigmas dessa decisão, as consequências que porventura possam causar perante a sociedade. Então, a decisão do Supremo, não vou traçar juízo de valor meu pessoal no tocante à decisão do Supremo, mas acredito que as consequências práticas nisto será praticamente os processos que se encontram em andamento vão seguir a decisão a esse paradigma, né? Então existe os efeitos
colaterais aí da decisão, né? Os efeitos, na verdade, ricochete, né? Que vai trazer que essa decisão seja ampliada para outros casos que estão em andamento ou mesmo que estão para ser concluídos. Diante da primeira e segunda instâncias, outros tribunais superiores, no caso do STJ também, inclusive para fins de compreensão, a decisão do STF seguiu em consonância uma decisão do STJ, né, que se tratava também do direito ao esquecimento, de crime de grande repercussão, se valia de um crime cometido há quase 30 anos, que a pessoa queria que fosse proibida a divulgação de novas matérias jornalísticas sobre o caso. É muito parecido da maneira com que foi apresentada essa tese aí, e a terceira turma, né, em meados de maio, dia 6 de maio de 2020, a decisão tratou que o direito ao esquecimento não pode impedir as publicações sobre os crimes de grande repercussão, de repercussão nacional. Então o STF já dizia isso, né? Aí temos uma memorável decisão do ministro Vilas Boas Cueva. Ele dizia que o interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva de um crime notório torna incabível o acolhimento da tese do direito ao esquecimento para fim de que proibir qualquer vinculação futura de matéria jornalística relacionada ao fato criminoso sob pena de configurar censura prévia, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Então, antes, o STJ, em meados de maio de 2020, já dizia isso. Aí vem o STF agora, né, no tocante a essa decisão histórica importantíssima de fevereiro, né, quando você está assistindo esse vídeo, de 11 de fevereiro de 2021, sai dessa decisão que o plenário, né, todos ali decidiram por maioria que é incompatível o direito ao esquecimento. Então, existe, lógico, o juízo de ponderação. Aí nós estamos a tratar sobre a questão relacionada à liberdade de expressão, né, porque você tem que ponderar essa liberdade. Existem limites, assim como existem outros limites previstos em nossa Constituição Federal, tocante a direitos e garantias fundamentais, lá no artigo 5º. Então nós temos um interessante ponto, que esses limites, podemos citar, antes da questão da liberdade de expressão, podemos citar um exemplo, o direito de propriedade, que o direito não é absoluto, pode ser relativizado por determinada situação. Da mesma forma aí, que eu mencionei, direito à propriedade, existe uma limitação, por exemplo, de que existe a possibilidade da limitação por meio de um uso capião, né, no tocante à supressão de um direito do uso da posse do imóvel, transferência, né, aqui forçada, que seria no tocante à desapropriação, seja para fins de interesse social, interesse público. Então nós temos esse exemplo também para citar no tocante à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ele não pode haver nenhum tipo de excessos ou mesmo abusos cometidos em face da empresa de jornais, de televisão, rádio, cinema, seja o que for, seja qualquer elemento de comunicação e também do modo de que seja aplicado. Por exemplo, eu posso falar sobre determinado crime, uma trajetória. Inclusive tem um documentário recente lá no Globoplay, parece, que fala sobre a história de um bicheiro que se metia com futebol. Então é bem interessante nós verificarmos se trata de um documentário. E aí, o que não pode ocorrer é que haver, na verdade, o excesso. Se o excesso foi cometido, né, no tocante à integridade, à moral, à imagem, à preservação dos direitos personalíssimos, aí você deve, nesse caso, o familiar, no caso a vítima, né, ou mesmo, né, os familiares da vítima devidamente representados, herdeiros, né? Então nós temos esses que possam, na verdade, promover uma ação na esfera tanto civil, no tocante à indenização por danos morais e patrimoniais, ou mesmo tocante a aspecto criminal. No tocante ao aspecto criminal, logicamente, se aplica lá o Código Penal, o tipo de ação penal privada que deve ser aplicado, o prazo decadencial de 6 meses, é muito diferente. Agora, numa indenização por danos morais, prazo de 5 anos, é outra situação diferente, que se busca uma reparação. Agora, outro ponto super importante que nós temos que destacar é que tem também
uma espécie de direito ao esquecimento, só que lá na esfera criminal, no tocante à reabilitação, porque se faz a reinserir ao condenado, né, aquela pessoa que busca, na verdade, o direito, né, personalíssimo de voltar a retomar a sua vida cotidiana. Então, socialmente, ele poderá fazer o quê? Poderá ingressar com uma ação individual, né, no tocante à reabilitação, né, previsto no artigo 92 lá do Código Penal, e também essa ação, logicamente, não vai restringir que outras pessoas falem a respeito. Então, seria a decisão de no tocante à reabilitação criminal, seria, na verdade, um efeito individualizado, diferentemente de um direito social do esquecimento, que ninguém mais possa falar a respeito sobre determinado ponto. Primeiro, que o STF, querendo ou não, quem não concordar, não dá o que se dizer. Nós não temos uma legislação que trate a respeito sobre o direito ao esquecimento, numa normatização. O STJ também seguiu a linha de raciocínio antes da decisão do Supremo, seguiu a mesma linha de raciocínio, dizendo que é incompatível com a Constituição Federal, porque não tem parâmetros claros, precisos aos direitos e garantias fundamentais. Sobre esta ótica, portanto, nós temos o direito ao esquecimento não devendo ser aplicado ao caso concreto. Em determinadas situações apenas pode haver, sim, aplicação. Então essa é a relativização que é interessante, porque isso diz respeito apenas ao acometimento dos excessos ou abusos cometidos por qualquer pessoa. Então é isso. Eu encerro este vídeo, falei sobre as consequências práticas, o que pode acontecer no futuro, e agradeço você que nos assistiu. Se você gostou deste vídeo, dê o seu comentário, converse conosco, faça as suas críticas devidamente construtivas, né, inclusive, e em breve eu vou trazer temas jurídicos, temas interessantes em destaque para nós comentarmos a respeito, tá? Um forte abraço e aguardo você nos próximos vídeos.